Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de robótica. Meu nome é Igor Rego Barros e hoje a gente vai continuar de onde a gente parou na aula passada. Mas onde é que foi que a gente parou? A gente estava vendo motores. E na aula passada a gente estava focando mais em motores elétricos, tá? Na aula passada e na aula retrasada a gente já começou a falar sobre motores. A gente viu um pouquinho de que eram todos os motores e na aula passada a gente viu esse motor aqui, que é o nosso servomotor, tá certo? Esse aqui é o que a gente vai tentar trabalhar hoje, que é o motor DC, tá? É um motor de corrente direta que ele vai ficar girando para sempre e ele só vai ser em dois polos, positivo e negativo, e a gente não consegue escolher a angulação dele diferente do servomotor. Então ele vai ter apenas um lado positivo e um lado negativo, enquanto o nosso servomotor ele tem o positivo, o negativo e o sinal. Então, o nosso motor DC ele já funciona diferente, que é o que a gente vai ver no Tinkercad, tentando montar um projetinho bem simples para ligar e desligar ele com um botão para a gente forçar uma automação, ao invés de simplesmente ligar e desligar através de uma chave, como eu poderia ligar e desligar a minha lâmpada aqui, por exemplo. Tá? Eu poderia fazer isso com o meu motor, mas eu quero fazer isso através do meu Arduino, utilizando um botãozinho, que aí o meu Arduino vai identificar o meu motor DC e o meu botão e vai mandar a energia para ele, tá? Então vamos lá para o Tinkercad. Bem, chegamos aqui no Tinkercad e eu já montei o projetinho para vocês, tudo bonitinho, tá? Que é para a gente não perder tanto tempo. Vocês vão ver aqui que ó, no Tinkercad eu vou ter três tipos de motores, certo? Esse motor CC, que é o motor de corrente contínua, tá? É a mesma coisa de motor DC, que significa Direct Current, que é corrente direta, corrente contínua, vai dar no mesmo, tá bom? Eu tenho aqui o meu microservo, que foi o que a gente utilizou da outra vez, e eu tenho aqui esse motor de engrenagem, que é a mesma coisa que esse motor de corrente direta, porque eles vão funcionar do mesmo jeito. Você pode ver aqui ó, que tem o negativo e o positivo, tá? O negativo é o preto, o positivo é o vermelho. E ele vai funcionar da mesma forma que esse motor aqui. A diferença é que ele tem uma caixa de redução. Tio Igor, o que é uma caixa de redução? Ele vai ter um monte de engrenagem dentro que vai tirar um pouco da velocidade dele, ou seja, ele vai converter a velocidade em força, tá? Então, se eu tenho uma engrenagem pequena e eu passo para uma engrenagem maior, tá? Essa engrenagem pequena, ela gira mais rápido que a minha engrenagem maior. Então, quando eu encaixo as duas, essa aqui vai estar transmitindo a velocidade para essa aqui. Só que como essa é maior, ela vai girar um pouco mais devagar, ela vai girar menos vezes que essa. E como o tamanho dela é maior, ela vai ter um raio maior, tá certo? Que é a distância do centro até a borda. E esse raio aumenta o torque, que é a força que a gente faz para tentar girar algo em torno do centro. Então, o torque que a minha engrenagem maior tem é maior que a minha engrenagem menor. Então, quando eu faço uma associação de diversas engrenagens de vários tamanhos, eu consigo alterar a relação de velocidade e força, tá? Então, a minha caixa de engrenagem que está aqui vai tirar um pouco da velocidade que tem nesse motor, que ele gira muito rápido, e vai transformar ela em força para movimentar alguma coisa maior, tá certo? Para demonstrar esse projeto aqui, que ele é bem simples, eu estou utilizando um botão. Esse botão eu estou utilizando a porta de 5 volts e a de 3.3 para estar alimentando aqui, tá certo? E eu vou estar alimentando o meu motor com 5 volts e eu vou estar conectando aqui no pino 3, tá certo? O meu botão, quando ele for pressionado, eu vou estar lendo ele pela porta número 8, tá? Então, no meu código, eu coloquei o botão no número 8 e o motor no número 3. E eu coloquei aqui no meu void setup para ser o meu botão um input, ou seja, ele vai receber a informação, e o meu pin mode do meu motor ele vai ser output, ou seja, ele vai receber energia, tá? Então, toda vez que o meu botão for apertado,
que no estado do botão, eu vou dar o digital read do botão. E se o estado dele for 1, ou seja, se ele estiver apertado, se ele estiver apertado, ele vai ser low, tá? Então ele vai ligar o meu motor. Else, motor high. Então, quando eu iniciar a simulação, meu motor aqui vai estar parado. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Ó. Ele está em 0 RPM, ele está com 0 rotações por minuto, tá certo? Se eu apertar o meu botão, se ele permanecer apertado, ele vai começar a rodar. E ele está rodando ali bem rápido. Tá? Ele está com mais de 6.000 rotações por minuto. Ele está girando muito rápido. Certo? Novamente, esse resistorzinho aqui ele vai estar para proteger o meu botão. Tá certo? E para criar uma resistência para que ele não queime. Então a gente consegue verificar quanto de corrente vai estar passando aqui pelo meu botão, por ele estar ligado. E aí com essa análise da corrente, se está passando tensão, eu consigo analisar na porta número 8 e ligar o meu motor. Se eu ligar nesse mesmo motor aqui, no meu motor DC, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Só que aí eu preparei um projetinho um pouquinho diferente para a gente entender o compilado e a diferença desses motores, tá? A gente já viu ultrassônico, a gente já viu motor DC e a gente já viu servomotor. Então a gente já viu 3 coisas diferentes. O que é que dá para fazer com isso? Eu consigo fazer, por exemplo, um carrinho que desvia o obstáculo, utilizando 2 motores D6, desse amarelo, tá? E eu consigo usar um servomotor e um ultrassônico em cima dele, para ele verificar a distância dos objetos em cima e aí desviar dos obstáculos conforme ele está perto. Isso é difícil de fazer? Não, mas você precisa ter um certo conhecimento e algumas coisas que você precisa conhecer para poder fazer isso funcionar. Dá para a gente fazer em sala de aula? Dá. Então, isso aqui que vocês estão vendo, pode notar que ele está todo desmontado, ele não tem nenhuma carcaça. Vou dar um zoom out aqui para vocês verem. Mas seria mais ou menos como ele iria funcionar se ele tivesse montado, tá certo? Então, vocês podem ver aqui que essa parte preta, ele vai ter as pilhas que a gente vai conectar, certo? Essa partezinha aqui, ela está funcionando como se fosse a minha ponte H. Mas, Tio Igor, o que é uma ponte H? Bem, uma ponte H, como o meu motor ele só gira para frente, para um lado, e para eu girar ele para o lado contrário, eu teria que inverter a direção dos polos positivo e negativo, ou seja, se eu entro a corrente por um lado e ela sai pelo outro, eu tenho que inverter para ela entrar pelo outro lado e sair pelo que ela entrou antes. Então, quando eu inverto, ele vai mudar o sentido que o meu motor estava girando. Só que eu não vou poder simplesmente inverter os fios quando eu tiver com um carrinho. E foi para isso que foi criada a ponte H. A ponte H ela faz essa inversão automaticamente, tá certo? E é por isso que esse chipzinho está aqui, tá? Dentro do Tinkercad a gente não tem uma ponte H para poder usar. Então eu tive que criar essa com esse chip, tá? Nos nossos projetos dentro de sala de aula a gente usa uma ponte H já feita, que aí simplifica muito o nosso trabalho, tá bom? Então, continuando aqui, nosso motor está ligado na nossa ponte H, que vai fazer ele girar para um lado e girar para o outro, tá certo? Os 2 motores conectados. Eu tenho o meu Arduino aqui no meio. E aqui na ponta eu tenho o meu servomotor junto com o meu sensor ultrassônico, tá? Num projeto montado, eu colocaria o meu ultrassônico em cima desse motorzinho aqui e ele ficaria olhando de um lado para o outro, procurando os obstáculos, tá certo? Se eu der um play aqui na minha composição, vocês podem ver aqui, ó, tá simulando, o meu motor ele vai estar girando. Vocês podem ver aqui que ele está com uma rotação, certo? Ele está com 143 RPM. Significa que ele está ligado, ele está girando. Não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas isso aqui está se movimentando. Essa palhetinha branca, que é onde ficaria uma roda, tá? Só que aqui na frente, ó, eu vou ter o meu
o meu ultrassônico que está em cima do meu servomotor, tá? Vocês podem estar vendo aí. Ele está movendo aqui bem devagarinho, porque ele está voltando para uma posição e ele está pesquisando o que ele está procurando. Ele está tentando achar algum obstáculo. Mas como é que eu faço para ele ver algum obstáculo? Tem aqui, tá? Enquanto a distância está longe, ele está vendo 1,70 m aqui, ó, 168 centímetros, quase 1,70 m. Ele está vendo ali uma distância grande. Se eu mexer essa distância para mais perto, que no meu programa eu coloquei para ele ver 20 centímetros, ou seja, se ele estiver muito próximo, ele vai procurar algum caminho no qual ele consiga desviar disso. Então, se eu aproximar aqui para 19 centímetros, por exemplo, ele já começa a mexer o meu servomotor, procurando uma outra direção para a qual ele possa desviar, tá? E no momento que ele acha essa posição, ele vai voltar a andar para o lado que ele escolheu. Então ele vai girar a roda para o lado que ele viu que tem o maior espaço vazio e ele vai continuar se movendo lá com aquela velocidade, tá? Essa programação ela é um pouco extensa, porque a gente vai ter que trabalhar todas as partes que a gente aprendeu ao mesmo tempo e a gente vai ter que criar uma coisa chamada função, tá? Então a gente vai utilizar uma aula inteira para isso, para entender como é que funciona essa programação daqui, que ela é um pouquinho complicada, tá? Mas vocês entendendo passo a passo de como ela funciona, vocês vão entender como é que vai funcionar já um robô com todos aqueles processos que a gente já fez. Então a gente vai entender como é que vai funcionar essa parte aqui de locomoção e como alterar a locomoção através da entrada de um sensor, tá certo? Então, quando ele vê uma distância, eu vou conseguir alterar a direção que está indo esses motores através da minha ponte H, utilizando o Arduino. E isso é robótica. A gente vai construir um robô que anda, um robô que percebe o mundo à sua volta e consegue responder àquilo que lhe cerca. Então, aqui a gente está passando por uma robótica um pouco mais avançada. E vocês podem ver que foi uma construção, né? A gente aprendeu primeiro o sensor ultrassônico, depois a gente aprendeu o que eram motores, e aí a gente conseguiu juntar tudo para fazer uma coisa só. Dá para fazer isso com mais coisas? Dá. A gente vai aprendendo cada vez mais um pouquinho e vai juntando todo esse conhecimento para acabar fazendo um monte de coisa legal depois. Se vocês gostaram dessa aula, comenta lá, por favor. E muito obrigado por terem vindo. É robótica, é made by. Até a próxima, galera.